Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra, um grande privilégio poder estar aqui para mais uma conversa, e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem A Restauração da Árvore Noiva. Esta mensagem está diretamente ligada com Joel, capítulo 1, capítulo 2, Atos 3 e por muitas outras escrituras. E ela está revelando algo poderoso por ocasião da Páscoa. Veja, a Páscoa para nós significa restauração. É quando a vida que se escondeu na raiz, ela volta outra vez para cima da árvore, e é quando há uma restauração daquelas folhas que caíram no solo, no outono e no inverno, voltaram à sua condição. Então, nós sabemos que quando o sol começa a se aproximar da terra, então a seiva sobe, é o tempo da restauração. Por isso a Páscoa, ela era celebrada nos períodos do Novo Testamento e do Velho Testamento, por ocasião do início da primavera. A primavera é a Páscoa. A primavera é a restauração. A primavera é o que dá à árvore a condição para ela ser restaurada à condição original. Isso é um tipo perfeito de quando Jesus Cristo está retornando para buscar o seu povo. Veja, ele é o sol da justiça. Então, quando o sol se aproxima da terra, veja, os ciclos, a mudança de estações, e as estações falam de ciclos, falam de dispensações, e especialmente a primavera, ela fala da Páscoa, a restauração. E para que isso tudo aconteça, há uma lei do Espírito de vida, e essa lei é operada pelo Espírito Santo. Eu não sei o que vão fazer as pessoas que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam na necessidade do batismo com o Espírito Santo, porque sem isso, veja, não há como que a lei possa ser cumprida de acordo com a promessa. Então, a palavra é uma lei, e essa palavra está acima da lei dos homens. Veja, e essa palavra é a lei de Deus para cumprir seus planos, seus propósitos, suas promessas. Então Joel capítulo 2 fala do tempo da restauração, da Páscoa. Veja, o selo da Páscoa é quando o Espírito Santo, que é o poder vivificador, vem para restaurar nossa vida, restaurar nossa fé, restaurar o fruto e trazer a igreja em condições da colheita, porque logo a primavera vem o verão, e o verão é o tempo da colheita. E tudo isso está conectado com a vinda de Jesus Cristo para levantar a igreja de seu estado, da sua condição, para levá-la em condições de ser arrebatada. Então, capítulo 2 de Joel fala dessa restauração. Veja, a partir do versículo 21 de Joel 2. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Veja, tratando a sua igreja como ovelhas. E vós, filhos de Sião, essa é a igreja, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, veja, a temporã e a seródia no primeiro mês. Veja, isso por conta da restauração prometida. Veja, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei. Veja, restauração, Páscoa, a primavera outra vez. Veja, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente,
e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu, o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então, uma igreja restaurada de acordo com a promessa. Veja, isso não poderia acontecer em outra época, somente agora, no retorno da pedra angular, porque Jesus é o nosso sol da justiça, e a Bíblia e a natureza estão perfeitamente conectadas. O natural é um tipo do espiritual. Veja, quando o sol se afasta da terra, é o inverno. Misteriosamente, as folhas começam a cair e a vida se junta lá na raiz. Mas logo esse sol volta e em seu retorno ele começa a esquentar a terra. Veja, ele manda uma mensagem para a seiva e a seiva começa a subir outra vez a sua condição original e logo há uma restauração na árvore e as folhas começam a aparecer. Logo vem a estação das flores e logo chega o verão, vem a estação dos frutos. Da mesma forma, em seu retorno, na sua segunda vinda, nos dias de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, nos dias da voz do sétimo anjo, veja, se cumpriria o segredo de Deus como anunciou os seus servos os profetas. E temos uma outra profecia em Mateus 24, que foi o retorno dos judeus à terra da promessa. Então, quando os judeus começaram a voltar, em 48, foi quando a bandeira de Israel foi hasteada outra vez. Então disse Jesus, sabei que está próximo o verão. Então, a figueira passa a brotar na primavera. Veja, Deus recolhendo dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, trazendo eles à terra da promessa, enquanto ele chama a noiva, pelo profeta de Malaquias 4, para restaurar, veja, trazer de volta a Páscoa, a restauração, à condição original. Para isso, então, tínhamos que ter o ministério do Filho do Homem. O mesmo Senhor descerá do céu. Esse é Jesus, para trazer o quê? Trazer uma ressurreição, trazer a restauração, trazer a igreja outra vez a promessa que ele fez em Joel 2, a restauração da árvore noiva. Para que isso pudesse ser feito, não poderia ser feito por um movimento religioso ou por algum líder que porventura tivesse a intenção de renovar a igreja. Mas isso seria feito pelo retorno, pela vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele representa, o sol representa Jesus, e ele é o nosso sol da justiça. Veja, e o sinal seria dado com o retorno de Israel. Veja, Israel voltando à sua pátria, Jesus disse, sabei que o verão está próximo. E no verão é a estação da colheita, é quando o sol está mais quente e o fruto está no topo da árvore. E ali o sol é mais intenso, mais forte para amadurecer o grão. E o que é o amadurecimento? É a vida da própria árvore se reunindo outra vez na semente para trazer a colheita. Então, voltando a dizer, não sei o que as pessoas farão sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente de Deus. É ele que força a lei para cumprir a lei, para ordenar Satanás a entregar a propriedade do Deus Altíssimo, para forçar o sistema religioso a entregar os filhos que estavam cativos dentro do Egito espiritual, que representa o sistema organizado. Veja, é um tempo de restauração, é um tempo de impor a lei do Espírito Divino. Por isso, o Espírito de Deus está aqui para cumprir a palavra, porque a palavra de Deus está acima da lei dos homens. Veja, e tem que haver um agente, e o agente de Deus é o Espírito Santo. Uma pessoa que rejeita o Espírito Santo está indo contra a sua própria vida, está indo contra a misericórdia de Deus. Por isso nós devemos saber como sair da frente e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra na nossa vida. Então, nessa mensagem de restauração da árvore noiva, o profeta pregando a respeito desse tema, desse assunto, veja, explicando isso na página 21, a partir do parágrafo 114. Por isso ele pregou várias mensagens na Páscoa. Veja, ele pregou o selo da Páscoa. Depois ele pregou a restauração da árvore noiva. Veja, Páscoa para nós significa restauração, voltar à condição original. Veja, então, parágrafo 114, para poder entender o que quer dizer o Espírito. Agora,
é tempo de Páscoa. Oh, eu gosto da Páscoa, sim senhor. Mas hoje na Páscoa eles colocam muitas coisas sobre esses coelhinhos e patos e franguinhos cor-de-rosa e chapéus bonitos e vestidos novos, e isso não é a Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Restaurar de volta é o tempo do restaurar de Deus. Você olha para a terra, Deus está restaurando. Restaurando o quê? A natureza. Isso na Páscoa, isso é certo. Nós estamos na primavera, agora estamos saindo do inverno. Aqui, nossa primavera, começa no mês de setembro. Veja, para os judeus isso começa em abril, porque termina o inverno. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, logo vem abril. Para eles é o primeiro mês. Tinha que ser o primeiro, porque é o mês da renovação, é o mês da restauração, tudo se faz novo. Mas nós aqui, no Ocidente, no Hemisfério Sul, estamos saindo do inverno para começar a nossa primavera. Por isso traz uma mensagem profunda para cada um de nós. Veja, restaurando o quê? A natureza, isso é certo. Ele está restaurando as flores, ele está restaurando as folhas, e ele está restaurando os frutos do campo. O que é isso? Deus está restaurando. É a Páscoa. O que significa? Trazer de volta. O mesmo se aplica à igreja. Qual a necessidade do retorno do Senhor Jesus para o nosso meio, na forma de Filho do Homem? É para trazer uma ressurreição. A ressurreição da palavra. Depois que o frio inverno denominacional ficou para trás. Veja, o que é isso? Tem havido uma sentença. Veja, a sentença, a lei do Espírito de vida, forçou as folhas a caírem e a vida retornou para a raiz, mas agora vem o sol, o agente. Veja, para forçar a morte. Veja, para fazer com que a morte entregue a vida e a seiva comece a subir. Veja, a Páscoa, veja, requer uma reivindicação. A flor clama em ter direito de levantar outra vez numa ressurreição. Veja, levantar outra vez. E a lei de Deus da natureza faz virar a terra veja, e faz a lei de Deus da natureza trazer uma Páscoa, uma ressurreição. Isso é lindo. Veja, o retorno do sol para restaurar o que o inverno matou enquanto ele não estava na terra. Um tipo perfeito de Cristo, que agora, em sua segunda vinda, retornando, através da mensagem de Malaquias 4, para devolver à igreja a vida. Deus envia a terra de volta ao redor do sol, como nos foi dito, de lá até aqui. A terra se afastou do sol e saiu até aqui fora. Veja, mais ou menos como que um pecador se afasta de Jesus Cristo, o sol. Mas quando essa terra começa a voltar, veja, e quando a morte está lá fora, atingindo o inverno, ela mata cada coisa vivente que ele pode matar aqui fora. E agora, quando a terra dá outra volta, as sementes estão ali no chão. E elas estão congeladas, a polpa saiu delas. E tudo acabou. Mas há uma pequena vida preservada naquela semente. E logo que o sol volta, em posição, com a terra outra vez, então há uma Páscoa, uma restauração. Logo vem as flores outra vez. E tudo nasce. Tudo que o inverno matou, o sol restaura. Tudo que a morte do inverno matou, o sol de vida restaura. E da mesma forma é agora com o povo, com a igreja. Tudo que o mais frio inverno, formal de religião, matou lá fora, a aproximação do Filho de Deus, nesses últimos dias, vindo à sua igreja, restaura isso de volta à vida outra vez. Porque ele disse em Joel, eu restaurarei. Deus restaura suas flores, suas folhas, sua natureza, sua semente da terra, e portanto, nós sabemos então que Deus restaurará também a sua habitação, e ele restaurará o seu Éden, e ele restaurará tudo que morreu e matou. Essa é a promessa, é aí aonde nós estamos. O tempo da restauração, isso é tão seguro quanto há um Deus, não tem como falhar, e nós estamos vendo esta restauração com o retorno da vida, com o retorno do sol, com o retorno do ministério do Filho do Homem, para levantar a igreja em sua condição original. À medida que nós nos expomos ao sol da justiça, a vida vai entrando para dentro de nós.
Irmão, Deus te abençoe. Eu espero que tenha contribuído. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.